que superar um término é tão difícil, mesmo quando você sabe que você fez a escolha certa. Hoje é o nosso tema da nossa aula. Bora entender um pouquinho o que passa na sua mente? Então, bora lá. Muitas mulheres, elas acreditam que continuar sentindo dor após o término significa que elas não fizeram a escolha correta, porque elas pensam assim: eu vou tomar uma atitude, vou terminar esse relacionamento porque estou me sentindo mal, esse relacionamento não está me fazendo bem. E após elas tomarem essa decisão, elas continuam sentindo dor. E elas pensam, não adiantou de nada. Talvez eu tenha exagerado, né? Eu posso voltar atrás, ou eu quero voltar atrás, porque a dor não diminuiu. E pelo menos lá no relacionamento eu tinha momentos de prazer, eu tinha momentos bons. Por mais que a maioria dos momentos fossem momentos de sofrimento. Então você já terminou um relacionamento porque você sabia que você estava sofrendo, mas depois você começou a se perguntar: será que eu fiz a escolha certa? Já aconteceu isso com você? De você começar a perguntar: será que eu fiz a escolha certa mesmo? Porque eu continuo sentindo dor, eu continuo sofrendo. Mas você sabia que aquela relação não fazia mais sentido. Você estava sendo ferida, você estava sofrendo, você estava se sentindo abandonada, porque acontece muito isso dentro do relacionamento. A mulher, ela quando ela entra no relacionamento, ela entra no relacionamento para ela se sentir amada, para ela ter uma companhia, e muitas das vezes ela se sente abandonada. É isso que está acontecendo na maioria dos relacionamentos. A mulher, ela se sente abandonada mesmo estando dentro do relacionamento. Mas mesmo assim, você sente saudade, você sente falta, você pensa em voltar para esse relacionamento. Será que é isso que está acontecendo com você? Você está pensando em voltar, mesmo com tudo isso que eu te disse aqui? Então você começa a ficar com dúvidas, surge dúvidas. Acontece muito isso quando a mulher está passando por um término. Se eu continuo sofrendo tanto, será que eu deveria ter terminado? Você pensou? Você pensou isso? Muitas mulheres pensam, mas a verdade é, continuar sofrendo não significa que a sua decisão foi errada. Só significa que você está passando por fases do luto, porque por mais que esse relacionamento não tenha te feito bem, ele foi um relacionamento que durou bastante tempo na sua vida. Então, o que que acontece? Você entra em abstinência. Você estava sofrendo dentro do relacionamento e agora você está sofrendo sem estar nesse relacionamento. Porém, eu sempre digo isso, existe dois tipos de dor, tá? Dentro de um relacionamento, a dor de ficar e a dor de ir. A dor de ficar, ela é contínua, ela vai com você até você ficar aí bem velhinha, né? E até nos seus 50, 60, 70 anos, porque é uma dor que você escolheu continuar. E existe a dor de ir embora. É aquela dor que quando o relacionamento acaba, você sente falta daquela pessoa porque você entra em abstinência, mas você também se liberta. Então, existe a dor de ficar e a dor de ir. E a dor de ficar é uma dor que te destrói. E a dor de ir embora é uma dor que te liberta. Então, você precisa escolher em qual dor você escolhe ficar. A dor de ir embora ou a dor de continuar, né? Mas aí voltando, tá? Por que que você mesmo terminando, mesmo sabendo que esse relacionamento não é um relacionamento bom pra você, você sente dor, você sente falta, você continua sofrendo? Porque quando um relacionamento acaba, não é somente o relacionamento que acabou. Uma parte da sua rotina também acaba, porque existiu uma rotina com essa pessoa, mesmo que essa rotina não te fazia bem. Você tinha uma rotina com essa pessoa, tinha mensagens, né? Tinha a presença dela, a atenção em alguns momentos, não em todos, tá?
mas em alguns momentos, e tinha momentos de afeto também. Todo relacionamento tem aquele momento de afeto, por mais que após o momento de afeto, o homem ele te despreza ou ele faz alguma coisa que você não gosta, existe um momento de afeto ali. Então você começa a entrar, como eu já disse, em um momento de abstinência na sua vida, porque você estava acostumada com aquela presença, com aquele relacionamento. E mesmo quando a relação estava te fazendo mal, você sente falta. Isso é normal. É do nosso cérebro, é do nosso corpo. E quando tudo isso acontece, esse relacionamento acaba, o seu sistema emocional, ele reage a tudo isso, né? Você começa a ficar muito triste, você começa a sofrer e você começa a se perguntar o porquê eu tô sofrendo, por que eu tô passando por tudo isso. Eu sei que você se faz essa pergunta, mas é porque existiu um vínculo ali, né? Então esse vínculo ele foi rompido. Então quando um vínculo é rompido, seja até de uma amizade, você vai sentir falta, isso vai te fazer mal. E o erro que faz muitas mulheres voltar para esse antigo relacionamento, é elas começarem a sentir dor, começar a sofrer, e elas começam a se perguntar: talvez eu ainda ame ele. Talvez eu tenha exagerado, talvez eu deva tentar novamente. Isso é um erro que muitas mulheres elas cometem porque elas pensam assim, né, nessa fase. Elas pensam assim: talvez eu exagerei, eu não precisava ter, né, separado, tinha momentos bons. Mas guarde isso que eu vou te falar agora. Sentir saudade não significa que você deve voltar. Você já sentiu saudade e você desejou voltar para esse relacionamento? Mas sentir saudade não significa que você deve voltar. Sentir dor não significa que aquela pessoa era a certa para você. Você está sentindo dor, você está sentindo saudade e você está imaginando uma possibilidade de voltar para essa pessoa, mas sentir dor, sentir saudade não significa que você deve voltar, não significa que essa pessoa é uma pessoa para você. Tá? Muitas vezes você está apenas sentindo o impacto emocional do término. E é o que acontece com muitas mulheres. Elas estão sentindo o impacto emocional do término, tá? Aí você começa a ter uma confusão emocional. Isso não é sinal que você precisa voltar. Isso faz parte também da fase do término, tá? E por que superar um término dói tanto? Porque você não perde apenas a pessoa. Você não perde apenas esse teu companheiro, um casamento, um namoro. Você perde todos os planos que você fez, as expectativas, os seus sonhos, as rotinas, os projetos. É isso que você perde. Então esse luto, ele começa a piorar dentro de você, porque você percebe que você não perdeu somente esse parceiro, você perdeu também todos os planos que você estava fazendo dentro desse relacionamento. Você perde até o lugar que você ocupava emocional dentro daquela relação. Você começa a imaginar também essa pessoa com outra mulher. E você começa a ter uma vontade muito grande de voltar atrás. É uma fase do término. É a fase da barganha, a fase que você começa a sentir que você poderia ter feito mais. Talvez você fez pouco. E agora você precisa reconstruir tudo isso. Você precisa reconstruir a sua vida, porque isso dói. Mas dor não significa que você errou na sua escolha. Sentir dor não significa que você está errada na sua escolha. Sentir saudade não significa que você errou. A dor, ela significa que existe um processo de reorganização. Esse é um processo que acontece dentro de você. Você está se reorganizando.
e precisa de tempo, não é rápido. E quando você não tem estratégias certas, corretas, é muito difícil superar, muito difícil. E o que você precisa fazer para não correr atrás, tá? O que eu faço então, Nath, para não correr atrás desse homem, para não voltar para esse relacionamento que me fez tão mal? O que eu faço agora? Você não precisa confundir essa vontade de voltar com a decisão. Talvez você esteja pensando assim: eu estou com vontade de voltar, então eu tenho que tomar essa decisão logo, né? Porque talvez esse meu erro ele possa estar fazendo com que o tempo passe. Nem tudo que você sente deve determinar as suas escolhas, tá? Nem tudo que você sente deve determinar as suas escolhas. Então, não é porque você está sentindo que você deve voltar, que você deve escolher voltar. Não é porque você está sentindo saudade que você deve voltar para essa pessoa. Como eu já disse, isso são fases do término, tá? São várias fases. E essa é uma fase. A vontade de voltar para a pessoa que te magoou, para a pessoa que te machucou. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você não tomar essa atitude de voltar para esse antigo relacionamento que te machucou, que te fez mal, não romantizar o passado. Porque muitas mulheres, quando elas estão passando por essa fase, elas começam a lembrar somente dos momentos bons que ela teve com essa pessoa. Vamos dizer que esse relacionamento teve 80% de momentos ruins e 20% de momentos bons. Essa mulher, ela começa a pensar somente nos momentos bons, ela começa a romantizar, porque o cérebro dela é programado para isso, para dar prazer para ela. Então ela começa a pensar somente nos momentos bons. É assim que está acontecendo com você? Coloca aqui nos comentários. Está acontecendo isso comigo. E essa mulher, então, ela começa a esquecer os motivos que fizeram ela terminar aquele relacionamento. Ela começa a esquecer todas as noites que ela não conseguiu dormir porque ela foi maltratada naquele relacionamento. Então, não tome decisões quando você estiver se sentindo vulnerável, quando você estiver se sentindo fraca, quando você não estiver entendendo o que você está sentindo. Também é uma fase do luto do término. Não entender o que está sentindo. Não mande mensagem para ele porque você está sentindo carência. Não procure ele quando você estiver sentindo saudade. Eu sei que é difícil. É o que eu estou falando. Quando você não tem um acompanhamento, quando você não tem estratégias para você passar por isso, com certeza é mais difícil ainda. Porque quando você sente vontade, você vai pelo impulso. Ah, tô com saudade, vou procurar. Vou mandar uma mensagem para saber como ele está. Vou mandar uma mensagem para saber se ele está sofrendo também ou se ele está sentindo saudade de mim. Isso é totalmente uma estratégia que o seu cérebro arma para você voltar para aquilo que você estava acostumada, porque o cérebro ele gosta daquilo que ele já está acostumado, entendeu? Então não faça isso. Aceite que superar um término é um processo. Você não supera um término de um dia para o outro. É um processo. E é um processo que você precisa saber quais fases você vai passar. Então, se eu sei quais fases eu vou passar e eu sei qual estratégias usar em cada fase, eu passo por essa fase do término. Eu não fico. Eu não estaciono, eu passo. Tem mulheres que ficam anos sofrendo por um término que já aconteceu há muito tempo. Às vezes o homem já está até em outro relacionamento, essa mulher ainda está sofrendo por esse término. Por quê? Porque ela não conseguiu passar pelas fases do término. Ela simplesmente estacionou, ela ficou, ela não teve estratégias para ela continuar, né, viver a vida dela, cuidar daquela dor que ela estava sentindo. Então é muito importante que você não pare nesse processo das fases do término. É muito importante que você
passe por eles e também precisa de estratégias, né? E talvez hoje você esteja se julgando. Muitas mulheres se julgam, né? Porque elas ainda sentem dor, elas ainda pensam no ex, elas não conseguem arrumar outro relacionamento, elas não conseguem continuar com a vida delas, né? Elas não conseguem seguir em frente. Então elas começam a se julgar, elas começam a entender que a culpa é delas, que eu quero te dizer agora algo muito importante, mas é muito importante mesmo dessa fase. O fato de você continuar sofrendo não significa que você tomou a decisão errada. Então não se julgue. Às vezes você está se julgando, você continua sofrendo, a sua vida não vai para frente, mas você acredita, e muitas mulheres também acreditam que elas estão sofrendo porque elas tomaram a decisão errada. Às vezes o outro já está em outro relacionamento e elas se culpando. Ah, eu tomei a decisão errada, eu deveria ter continuado naquele relacionamento. E não, tá? Parem de se culpar. Existem feridas dentro de vocês que precisam ser cuidadas. Só isso. E se vocês cuidam dessas feridas, vocês conseguem seguir a vida de vocês. Vocês conseguem ter uma nova vida, um novo relacionamento, ter uma autoestima, se sentir bem consigo mesma, se sentir feliz. Porque muitas mulheres não conseguem mais se sentir feliz depois que terminam um relacionamento. Basicamente é assim que funciona. E é por isso que tantas mulheres elas voltam para onde elas se sentiam machucadas. Não porque elas querem permanecer ali, mas porque elas não conseguem sair dali, não conseguem lidar com a dor do término. E o término, ele não, você não consegue superar ele apenas com o tempo. Se o tempo curasse toda a dor, se o tempo curasse tudo aquilo que você sente falta dentro de você, muitas mulheres não passariam anos tentando curar essa dor. Toda vez que você tentar tratar uma dor, sem estratégias corretas, ela vai continuar te prendendo. E foi exatamente pensando nisso que eu criei esse tratamento, onde você consegue entender suas emoções, melhorar sua autoestima, recuperar sua paz e viver com confiança. Que eu sei que é isso que todas as mulheres estão buscando. O relacionamento, ele pode até ter acabado, mas a sua vida não. A sua vida não acabou, a sua vida não terminou. E a verdadeira cura, ela começa quando você aprende a superar cada fase. Quando você não deixa que essas fases, elas destroem você. Você passa por cada fase se reconstruindo. E antes da gente encerrar, eu quero te explicar mais ou menos como funciona esse método, tá bom? Dentro desse método vai existir várias fases, que são fases que você passa quando você termina um relacionamento. Então, tem a primeira fase, que é a fase do choque, é onde você sente uma dor insuportável. E foi pensando nisso que eu criei um método que vai ajudar você a passar por todas as fases do fim de um relacionamento, se sentindo melhor, tendo autoestima, não se destruindo em meio a esse processo. E as inscrições estão abertas e eu convido você a dar esse passo muito importante na sua vida, porque você merece viver uma vida além desse término. E quem quiser saber mais, é só me chamar agora, tá? No privado, que vai ser um prazer tirar todas as dúvidas de vocês. Então, finalizamos a nossa aula. Foi um prazer ter você aqui comigo. Tchau!